Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucimara, a professora Lucimara Mota. Eu sou professora de História e Geografia. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e falar sobre alguns assuntos importantes e principalmente assuntos que nós estamos vivenciando no momento, né? Eu, como professora, desde o ano passado, eu tenho é, conseguido ultrapassar alguns obstáculos na minha vida. Em primeiro lugar, no passado, quando eu me volto lá na minha época de adolescência, época em que eu era jovem, né? Eu tinha muito medo de falar, de colocar a minha oposição, de dialogar assuntos que eu gostaria de falar, né? Então, muitas das vezes eu preferia ficar quieta do que falar, né? Hoje, através de alguns de estudos, através de preparação, é lógico que a gente tem que se preparar para isso, né? Visto que eu tenho conseguido ultrapassar essas barreiras. E essas barreiras que há um tempo atrás, para mim, me fez sofrer muito, né? Não porque, pelo fato, você sabe que quando você não coloca a sua posição sobre determinados assuntos, como que as pessoas podem, por exemplo, te respeitar ou te reconhecer se você não fala nada, né? Hoje, através de estar dentro de uma sala de aula, estar em contato com alunos que eu não conheço, e para mim isso foi muito importante. Tá cada vez mais esse longos anos que eu venho dando aula tem sido para mim fundamental para que eu melhore um pouquinho mais na minha forma de se expressar, na forma de falar e muitas das vezes eu encontro ainda, lógico, outras barreiras, porque quando a gente encontra pessoas que elas são fechadas ou que elas passa pra gente que elas entendem muito sobre algum determinado assunto e você fica com muito medo, com cisma, nossa, será que se eu for falar, eu vou falar bobeira, né? Ou pessoas até mesmo que falam para você assim, olha, você tem certeza do que você tá falando? Você foi pesquisar? Principalmente a gente que tem canal, né? Quando você vai fazer um vídeo falando sobre determinado assunto, a pessoa fica para você, você tem certeza do que você está falando? Muitas das vezes não é a pessoa que quer te prejudicar, é a pessoa que quer te ajudar e que tem medo de você se expor. E na realidade, na vida, durante a vida toda, nossa, nós estamos nos expondo, nós expomos a nossa forma de pensar, na rua em que nós moramos, expomos na casa em que nós vivemos com a nossa família, com amigos que vêm nos visitar e assim por diante. E na sala de aula acaba a gente se expondo com determinados alunos, alunos que consideram que conhecem um pouco mais do que ele imagina que a gente conhece. E eu já tive alunos assim. Alunos que batia a boca e dizia, você sabe do que você está falando? Então, mas esse é o assunto adequado para você trabalhar na área que nós estamos? Então, isso a gente sempre vai ter críticas, nós vamos ter pessoas que vão ter críticas construtivas, crítica destrutiva. E essas críticas, elas fazem com que a gente vai nos formando cada vez melhor. É bacana quando a gente chega numa sala de aula e a gente encontra, por exemplo, alunos que perguntam. Eles fazem questionamento porque eles querem saber determinadas coisas que eles não entendem ou que eles pensam que sabem, mas eles não sabem o assunto, né? E isso é importante, você buscar conhecimento para que você possa melhorar a sua aula, melhorar o seu empenho, né? Para que você possa construir uma vida melhor, ser um bom profissional. E ser bom profissional em qualquer área, não importa. Eu não sou obrigada a saber de todas as coisas, porque eu não vivi em todos os lugares. Eu não visitei todas as cidades da nossa terra. Então eu não sei muita coisa. É lógico, eu não sei. E eu vou morrer um dia não sabendo de tudo, né? Mas eu quero saber o suficiente que
vai fazer importância para o meu dia a dia e para que a vida que eu levo e para o meio que eu estou, né? É lógico que nós temos mania, quantas vezes eu assisti algum vídeo que a pessoa ficava falando o tempo inteiro, né, né? Isso daí acontece, né? Com as pessoas mais estudadas possível. Isso só mostra o desconforto que ela está no momento, isso. Porque quando nós paramos aqui para que nós trazemos uma mensagem ou para que nós possamos colocar algo sobre aquilo que a gente conhece ou aquilo que a gente sabe. Mas só que a questão é o seguinte, se eu, por exemplo, for falar sobre globalização, eu não vou falar todo sobre o assunto. Eu vou dar, por exemplo, algumas coisas que que faz parte da globalização. E todas as formas que quando eu vou falar, eu vou colocar, por exemplo, transporte, eu posso colocar economia, saúde, educação, política. Eu posso falar sobre isso e sobre N coisas que faz parte da globalização. Ainda mais no momento em que nós estamos vivenciando um período em que a globalização ela está dentro, em contexto com nossa vida. Não tem mais como. Hoje, nós como cidadãos, nós não estamos somente vinculados, por exemplo, às notícias da televisão. Nós estamos vinculados observando a notícia no dia a dia. Então, pessoal, hoje nós estamos vivendo um período totalmente diferente do que nós vivemos no passado. As informações hoje, elas são através de pessoas que nós seguimos em canais do YouTube, como, por exemplo, pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram na Europa, pessoas que moram na Ásia, em outros países ou em outros continentes que nós nunca imaginamos em ir, né? E a gente acaba acontecendo que a gente tira informações dali importantes. Pessoas que estão vendo o que está acontecendo. Não foram notícia que chegou até um determinado repórter e esse repórter estão passando aquilo que eles entenderam sobre aquela notícia. Mas são pessoas que estão vivenciando o momento lá e passando as suas emoções, as suas energias, os seus entendimentos. E a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que do jeito que eu falo, né, não dizer que isso é o ponto essencial, é a única verdade. Então, ao longo do tempo, de acordo que eu fui estudando, eu peguei e fui construindo uma forma de pensamento, sabendo que eu pego um pensador aqui que fala uma determinada coisa sobre a área da educação e pego outro ali que fala a mesma coisa, mas de forma diferenciada, ele observa e vê coisas diferentes do que o outro viu. Então isso daí se forma construção de conhecimento. E essa construção de conhecimento ela é muito importante, como por exemplo, o exemplo da globalização que eu estou usando. Também nós podemos utilizar outras coisas a mais que dentro da área, como eu posso, por exemplo, vir aqui falar para vocês somente sobre um assunto, sobre a influência musical, sobre, por exemplo... Então, conhecimento de mundo é aquilo que nós estamos buscando entender e conhecer um pouco mais para que nós possamos construir o nosso entendimento, né? Isso é muito importante, gente. Então, eu vim aqui nesse momento para dizer para vocês o porquê que eu montei um canal para mim. Me fizeram essa pergunta, por quê? Então, eu estou aqui, tentando me adaptar, tentando me reconhecer, passar os obstáculos que a vida, o que está acontecendo, está nos atingindo, né? Eu sei que, por exemplo, eu tenho alunos que não vão à escola porque tem medo, porque tem uma situação difícil, que não pode, tem uma doença crônica ou isso e aquilo. Então, eu preciso me preparar, me organizar para que eu possa levar alguns conteúdos para esses meus alunos, fazendo com que eles possam pensar.
Então, gente, ó, a forma de pensamento, ela é construída ao longo do tempo. Eu não preciso chegar aqui e dizer tudo para o meu aluno, algo. Eu faço o meu aluno a entender e levo ele a pensar em coisas que dá exemplo da globalização, que eles vivem no mundo deles, como por exemplo a tecnologia, o meio de informação, rede de informação é importante e ela faz com que a gente constrói o nosso saber, né? E isso, a gente vai crescendo cada vez mais. E sem pensar, gente, que olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Às vezes eu fico me imaginando, sabe, velhinha, bem velhinha, e assistindo os meus vídeos. Eu vou simplesmente amar, adorar. E se de repente não foi isso que acontece ao longo do tempo, sei lá, eu não envelheço, eu parto dessa vida para outra, né? Mais cedo do que eu imagino, né? Uau. Eu tô deixando aqui, ó, a minha marca pro mundo, tá? Esse é o meu modo de pensar. Eu fico emocionada, sabe, gente? Quando eu paro para pensar sobre isso, sabe? Um passado, as pessoas não tinham condições de tirar fotos, né? Vamos pensar um pouquinho no passado, em 1917, mais ou menos, as pessoas não tinham poder aquisitivo para que elas pudessem tirar foto. E quando elas se reuniam uma vez no ano para tirar foto, reunia a família inteira e essa família toda tirava foto. Era difícil uma pessoa só tirar uma foto, porque além dela ser cara, era complicado, né, no momento. Hoje a gente observa que nós tiramos foto toda hora, essa foto ela fica no meio digital, ela fica no nosso celular, ela fica no nosso Facebook, esparramos para os amigos, família no WhatsApp e assim por diante. Hoje nós estamos vivendo um período bacana, que hoje eu posso mostrar, por exemplo, o meu rosto e dizer, olhando assim, a marca que o passado tem me trazido. Quais são as rugas que eu tenho nesse momento? E daí? E daqui a 30 anos, como é que serão as minhas rugas? Né? Só que tem uma coisa, cada uma delas fazem parte da minha história. E essa história é uma história bacana, em que eu posso dizer para vocês que compensam, viu? Compensa, nós podemos fazer qualquer coisa para mudar a nossa história. Mas para melhor, vamos buscar, reconstruir, tentar ser melhor hoje, porque o ontem, os erros que eu fiz ontem, eu tenho que usá-lo como exemplo para hoje, para que eu não faça mais esses erros, né? Porque muitas vezes a gente faz algum erro que ele prejudica outras pessoas, mas a maioria das vezes nos prejudica, em primeiro lugar. Então, gente, ó, vamos lá, bora lá, fazer do nosso dia hoje um dia melhor. E outra, deixar aí, ó, gravadinho para o futuro, né? Se for para os netos, ou para a família que ficar, ou para nós mesmos, né? Quando tivermos velhinha, bem velhinha, enxergarmos o que nós fizemos ao 30, o que nós fizemos aos 7, o que nós fizemos aos 20 e o que nós fizemos aos 50, porque hoje eu estou com 50 anos. E essa, para mim, é uma época muito boa. Eu estou amando, vivenciando tudo isso que essa construção toda está acontecendo. Eu sei que em meio à pandemia, em que tem muitas coisas tristes acontecendo, né? Não vamos pensar que só tem coisas boas, mas nós podemos focar nas coisas boas, porque coisas boas nos traz esperança, coisas boas nos faz querer crescer mais. Isso daí. Agora, as tristezas do mundo não é porque a gente precisa colocar na nossa vista algo que, não, eu não vou enxergar isso. Não, enxergue sim, mas tenha entendimento que tem coisas boas acontecendo. E outra coisa, tem coisas boas chegando. Beijão, gente, ó. Até mais, tá bom? Bye, bye.